Parte 1. O vórtice de Dirac e o dilema de Pelindaba. Cambridge, Inglaterra, 1934. No interior do Laboratório Mond, uma das instalações de pesquisa em física mais celebradas do planeta, uma das mentes mais brilhantes do século XX debruça-se sobre um novo problema. Seu nome é Paul Dirac. Ele já reescreveu as leis da mecânica quântica. Ele já previu com precisão matemática assustadora a existência da antimatéria. Ele é um dos gigantes da física moderna, um homem cujas equações definem a realidade subatômica, mas, neste momento, ele persegue algo inteiramente diferente e mecânico. Como separar um isótopo de urânio de outro? A ideia de Dirac é de uma elegância desconcertante. Em vez de máquinas complexas e rotativas, ele propõe injetar um gás a velocidades quase sônicas dentro de um tubo estacionário estreito. O objetivo? Usar a força centrífuga do próprio fluxo de gás para lançar os átomos mais pesados contra as paredes, enquanto os átomos mais leves derivam para o centro. Sem partes móveis, sem rotores girando a velocidades críticas, sem maquinário frágil, apenas um tubo, um vórtice e as leis da física. Seus colegas ouvem, consideram e seguem em frente. Concluem que outros métodos são simplesmente mais práticos. Dirac fecha seu caderno e retorna às suas equações abstratas. Aquela ideia não convencional desaparece nos registros científicos por 3 décadas. Pretória, África do Sul, início da década de 1960. No interior de um armazém anônimo e sem marcações, um grupo de cientistas e engenheiros começa a perseguir exatamente o mesmo problema, em segredo absoluto. Eles não têm precedentes. Eles ainda não sabem do conceito abandonado de Dirac. O que eles construirão em breve, em uma colina a cerca de 33 km a oeste de Pretória, em uma instalação cujo nome em Zulu carrega um aviso sombrio, Valindaba. Sobre isso não falamos nada. Produzirá urânio enriquecido usando um método tão incomum que em toda a história da engenharia nuclear nenhuma outra nação jamais conseguiu replicar com sucesso. Para entender por que a África do Sul tomou este caminho, é preciso primeiro compreender a posição extraordinária que o país ocupava na era nuclear primitiva. O solo sul-africano abriga uma das formações geológicas mais ricas em urânio do planeta. Na década de 1950, o país já era um exportador massivo de minério de urânio para os Estados Unidos e o Reino Unido. Ao todo, seriam enviadas mais de 40 mil toneladas de urânio nas décadas seguintes, um volume que tornou Pretória um elo crítico na cadeia de suprimentos nuclear ocidental, no exato momento em que essa cadeia mais importava, o auge da Guerra Fria. Graças a essa relação simbiótica, o governo sul-africano estabeleceu o Conselho de Energia Atômica, AEB, em 1948. O AEB não era apenas burocracia, era a fundação de um império técnico. Eles enviaram cientistas para treinar em instalações europeias e americanas de ponta. Em 1957, sob o programa Atoms for Peace do presidente Eisenhower, Washington forneceu a Pretória algo notável, um reator de pesquisa de 20 megawatts. Esse reator, batizado como Safari-1, South African Fundamental Atomic Research Installation, foi comissionado em março de 1965 em um novo centro dedicado, chamado Pelindaba. Junto com o hardware, vieram engenheiros americanos, treinamento técnico e o fornecimento de urânio de alto enriquecimento para alimentar o reator. A fundação era sólida, recursos, reservas gigantescas de urânio no solo, capital humano, uma força de trabalho científica treinada no ZUA, infraestrutura, um centro de pesquisa moderno e funcional. Mas havia um problema de engenharia monumental do qual ninguém falava abertamente. A África do Sul tinha o minério, mas era completamente incapaz de enriquecê-lo. O enriquecimento. O processo de aumentar a concentração do isótopo físsil urânio-235 de seus 0,7% naturais para os 3% a 5% necessários para combustível de reatores ou para os níveis muito mais altos exigidos para outras aplicações é, indiscutivelmente, o processo industrial mais tecnicamente exigente já concebido. Na década de 1960, os 3 métodos estabelecidos eram proibitivos. Difusão gasosa. Exigia instalações colossais e consumia eletricidade a uma taxa que tornava o processo caríssimo.
Centrífuga a gás. Tecnologia guardada a 7 chaves pelos EUA e URSS, com exportação estritamente controlada. Processo de Bockal-Becker. Uma técnica alemã em fase de exploração, mas com acesso restrito e limitações de design severas. A África do Sul estava rica em matéria-prima e bloqueada em todas as tecnologias para refiná-la. Foi então que o Dr. A.J. Roux, o homem reconhecido como o pai do programa nuclear sul-africano, autorizou uma pequena equipa a encontrar um jeito sul-africano. Sem orçamento massivo, sem cerimónia, apenas um problema impossível e o armazém alugado em Pretória. O que eles descobririam ali levaria anos de falhas e recalibrações, resultando em um avanço tão bizarro que, quando finalmente anunciado, os analistas de inteligência estrangeira simplesmente não acreditaram que fosse real. Parte 2. O labirinto de Canos e a física do invisível. Pelindaba, África do Sul, meados de 1965. O silêncio das colinas áridas a oeste de Pretória esconde uma atividade frenética. A pequena equipe que antes operava em um armazém alugado cresceu e foi transferida para o site de pesquisa de Pelindaba. Agora, eles operam sob o mais alto nível de classificação de segurança do Estado. Para o mundo exterior e até para a maioria dos funcionários do complexo, o projeto é uma iniciativa civil para produzir combustível para reatores comerciais. No entanto, nos círculos mais restritos do governo, o objetivo real é discutido apenas em salas à prova de som. A busca pela soberania nuclear total em um mundo que começa a fechar suas portas para a África do Sul. O problema que eles enfrentam é puramente físico, mas sua solução exige uma proeza de engenharia mecânica quase insana. O processo que estão perseguindo, a separação por vórtice, baseia-se em um princípio de uma simplicidade enganosa. Imagine um tubo metálico estreito. Se você injetar um gás a velocidades altíssimas, próximas à velocidade do som, tangencialmente à parede interna do tubo, ele criará um redemoinho, um vórtice. A força centrífuga gerada por esse giro furioso empurra as moléculas mais pesadas para as paredes externas, enquanto as mais leves se concentram no núcleo do fluxo. O urânio natural é composto principalmente por dois isótopos, urânio-238, U-238, e urânio-235, U-235. A diferença de massa entre eles é minúscula, cerca de 1,2%. O U-238 é ligeiramente mais pesado. No vórtice, os átomos do U-238 são lançados contra a parede do tubo, enquanto o precioso U-235, o isótopo físsil necessário para a fissão, flutua em direção ao centro. Parece simples, mas a realidade industrial é um pesadelo logístico. O problema da fatia de estágio, stage cut. O termo técnico que assombrava os engenheiros de Pelindaba era o stage cut. Em uma única passagem por um tubo de vórtice, a separação alcançada é quase insignificante. Em cada 1000 átomos de urânio, apenas cerca de 7 são do U-235. Para obter urânio enriquecido a níveis de armamento, acima de 80% ou 90%, o gás precisa passar por esse processo não uma, nem 10, mas milhares de vezes. Isso cria o que os engenheiros chamam de cascata. A escala. Imagine conectar milhares de pequenos tubos em sequência. O fluido. O gás utilizado é o hexafluoreto de urânio, UF6. É uma substância quimicamente agressiva, altamente corrosiva e tóxica. Ele reage violentamente com a umidade do ar para formar ácido fluorídrico. A precisão. Cada tubo precisa ser usinado com tolerâncias microscópicas. Qualquer irregularidade na geometria interna do tubo interrompe o vórtice, destrói a eficiência da separação e transforma a cascata em um amontoado de metal inútil. Conectar milhares de estágios individuais é um exercício de complexidade de encanamento que beira o absurdo. Cada ponto de conexão é um vazamento em potencial. Cada estágio requer sua própria pressurização. O fluxo precisa ser mantido em velocidades sónicas constantes. Se um compressor falha, a contrapressão pode contaminar os estágios anteriores, arruinando semanas de trabalho de separação em segundos. O triunfo silencioso de 1967. A equipe de Pelindaba trabalhou metodicamente através desses obstáculos. Eles não tinham acesso aos manuais de Oak Ridge ou das instalações soviéticas. Eles estavam inventando a roda enquanto a giravam. No final de 1967, eles alcançaram o que muitos especialistas internacionais consideravam improvável para um país isolado: enriquecimento em escala laboratorial.
Uma pequena quantidade de UF6 foi mensuravelmente concentrada. Não era o suficiente para uma bomba, nem mesmo para um reator, mas a física de Dirac, redescoberta no Veld sul-africano, funcionava. Em 1969, os resultados foram apresentados ao governo. A prova de conceito era inegável. O sinal verde foi dado para a construção de uma planta piloto. Mas o momento dessa aprovação coincidiu com uma mudança tectónica no cenário geopolítico. A geopolítica do isolamento. A África do Sul estava se tornando uma paria internacional. Em 1961, o país se retirou da Commonwealth britânica. A condenação global ao sistema do apartheid intensificava-se a cada ano. O governo de Pretória sentia o cerco fechar. A dependência de fornecedores estrangeiros para combustível nuclear, como os Estados Unidos, que forneciam urânio para o reator Safari 1, era vista agora como uma vulnerabilidade estratégica inaceitável. Se o mundo cortasse o fornecimento de urânio enriquecido, o programa nuclear sul-africano morreria no berço. A solução? Produzir o seu próprio combustível, custasse o que custasse. O que começou como uma curiosidade científica de laboratório estava prestes a se transformar em uma infraestrutura industrial de segurança nacional. Valindaba. Sobre isso não falamos. Em 20 de julho de 1970, o primeiro-ministro John Vorster subiu à tribuna do Parlamento sul-africano. Ele fez um anúncio que enviou ondas de choque através das agências de inteligência do mundo todo. Ele declarou que a África do Sul havia desenvolvido um processo único para o enriquecimento de urânio. Vorster foi cuidadoso, enquadrou a iniciativa como estritamente civil e comercial, destinada a agregar valor às vastas reservas de minério do país. Para gerir esse esforço, foi criada a Uranium Enrichment Corporation, UCOR. O Dr. Roux assumiu a presidência e Wally Grant tornou-se o diretor administrativo. Eles precisavam de um lugar novo, separado de Pelindaba, para abrigar a planta piloto. O local escolhido foi uma área adjacente ao centro de pesquisa original. Eles deram a essa nova instalação o nome de Valindaba. Extraído da língua Zulu, o nome é um aviso direto. Valindaba. Sobre isso, não falamos nada absolutamente. A construção da planta Y, a designação secreta para a planta piloto de enriquecimento, começou no final de 1970. O nome Y era uma homenagem velada à instalação Y-12 de Oak Ridge, o local onde os EUA enriqueceram o urânio para a bomba de Hiroshima durante o Projeto Manhattan. Mas, enquanto os americanos usavam eletroímãs gigantes, calotrons e difusão gasosa, os sul-africanos estavam prestes a tentar algo que o resto do mundo já havia descartado como uma fantasia termodinâmica. Eles estavam prestes a enfrentar o seu maior desafio de engenharia: como selar um sistema que opera à velocidade do som com um gás que corrói o próprio metal de que é feito. A resposta não viria de catálogos internacionais, mas de uma improvisação brilhante e desesperada. Parte 3. O módulo Helicon e o enigma dos compressores. Valindaba, 1971. A construção da planta Y não era apenas uma obra civil, era um desafio de geometria e mecânica dos fluidos que desafiava a lógica industrial da época. O problema central que a equipe de engenheiros sul-africanos enfrentava era o pesadelo das conexões. Como discutido anteriormente, o processo de separação por vórtice exige milhares de estágios. Se cada tubo de vórtice fosse tratado como uma unidade individual, com sua própria entrada de gás, saída de enriquecido, saída de empobrecido, válvulas de controle e compressores, a planta resultante seria uma selva de encanamentos tão vasta e complexa que a manutenção se tornaria estatisticamente impossível. Cada junção, cada solda, cada vedação era um ponto onde o hexafluoreto de urânio, o UF6, corrosivo e letal, poderia escapar. Foi aqui que a equipe liderada pelo Dr. Roux e seus chefes de engenharia tomou a decisão que diferenciaria o programa sul-africano de qualquer outro no mundo. Eles decidiram comprimir a complexidade. Em vez de conectar milhares de estágios em uma linha longa e vulnerável, eles conceberam o módulo Helicon. A anatomia do Helicon. O nome, derivado da palavra grega para espiral, descrevia uma unidade de engenharia monumental. O módulo Helicon era um enorme vaso cilíndrico de aço que abrigava em seu interior 20 estágios de separação simultâneos. A arquitetura era audaciosa. A estrutura, um único cilindro de alta pressão, os componentes. Dentro de cada módulo havia 2 trocadores de calor resfriados à água e, o mais importante, 2 compressores de fluxo axial, montados um em cada extremidade do vaso. A lógica,
todos os 20 estágios de separação dentro do cilindro compartilhavam o mesmo par de compressores. Isso reduzia o problema de encanamento externo em um fator de 20. No entanto, essa solução criou um problema de engenharia ainda mais profundo, algo que parecia violar os princípios básicos da estabilidade operacional. Se você tem 20 estágios diferentes dentro de um único sistema de compressão, como garantir que o gás de um estágio, digamos com 1,2% de enriquecimento, não se misture com o gás do estágio seguinte, com 1,3%? Em qualquer outra máquina, as lâminas giratórias de um compressor axial misturariam tudo em uma massa homogênea, destruindo instantaneamente o progresso da separação isotópica. A exigência técnica era absurda. Os compressores tinham que lidar com 20 fluxos de gás paralelos, cada um com uma composição isotópica diferente, passando pela mesma maquinaria rotativa, sem que houvesse qualquer mistura significativa entre eles. Isso exigia um controle de fluxo laminar e uma precisão na aerodinâmica interna que beirava o milagre. Se as lâminas do compressor causassem turbulência excessiva ou se as vedações internas falhassem por 1 micron, o trabalho de meses de enriquecimento seria perdido em milissegundos de contaminação cruzada. A crise das vedações e o golpe das sanções. Entre 1972 e 1973, o projeto Valindaba quase colapsou. O ponto crítico era a vedação do eixo do compressor. Onde o eixo rotativo entrava na carcaça do compressor, era necessária uma vedação de precisão absoluta. O UF6 não perdoa falhas. Ao entrar em contato com a mínima umidade do ar, ele reage para formar cristais de fluoreto de uranila e ácido fluorídrico gasoso, que corroem vedações comuns em horas. A equipe tentou adquirir componentes de vedação de alta performance no mercado internacional. No entanto, as restrições de exportação e o crescente boicote político à África do Sul começaram a morder. Fornecedores europeus e americanos, sob pressão de seus governos, recusaram-se a entregar as peças especificadas. Para um programa nuclear convencional, isso seria o fim. Mas em Valindaba, o isolamento gerou uma forma feroz de autossuficiência. Os engenheiros mecânicos sul-africanos foram forçados a projetar e fabricar suas próprias vedações de alta tecnologia. Eles desenvolveram um sistema de vedação proprietário que utilizava barreiras de gás inerte e ligas metálicas especiais resistentes à corrosão por flúor. O registro desclassificado não detalha a metalurgia exata dessas peças até hoje, mas o resultado é documentado. As vedações mantiveram a integridade, os compressores funcionaram e, crucialmente, os fluxos paralelos permaneceram separados. Hidrogênio, o catalisador de velocidade. Outro detalhe técnico crucial era a mistura gasosa. O urânio puro em forma de UF6 é um gás pesado e difícil de acelerar. Para atingir as velocidades supersônicas necessárias para que o efeito de vórtice funcione com eficiência, os engenheiros diluíram o UF6 em um gás portador leve, o hidrogênio. O uso de uma mistura de aproximadamente 95% de hidrogênio e 5% de UF6 permitiu que o fluxo atingisse velocidades próximas a Mach 1 dentro dos tubos de vórtice, sem exigir pressões gamma-bombeamento impossíveis. O hidrogênio agia como um lubrificante aerodinâmico, permitindo que as moléculas de urânio fossem arremessadas para as bordas do vórtice com uma força centrífuga equivalente a milhões de vezes a gravidade da Terra. 1974. A planta Y ganha vida. No final de 1974, os primeiros módulos Helicon da planta Y foram ligados. O som era um uivo constante, uma sinfonia de compressores axiais jet-gasando a milhares de rotações por minuto. Milímetro por milímetro, estágio por estágio, a concentração de U-235 começou a subir. A planta era um monstro de consumo de energia. Devido à baixa eficiência inerente ao processo de vórtice, em comparação com as centrífugas europeias, o sistema exigia uma quantidade colossal de eletricidade para manter a pressão e a velocidade do gás. Mas a África do Sul tinha uma carta na manga que nenhum outro país possuía na mesma escala: carvão barato e abundante.
A utilitária estatal Eskom fornecia energia a preços que tornavam o processo Helicon, embora ineficiente energeticamente, financeiramente suportável para os cofres do Estado. Em 1978, após 4 anos de ajustes químicos, refinamentos mecânicos e operação contínua, a planta Y produziu seu primeiro lote de urânio altamente enriquecido, HEU. O jeito sul-africano havia triunfado sobre as sanções. Mas no exato momento em que o sucesso técnico era alcançado, a vigilância global sobre Valindaba estava prestes a desencadear uma crise diplomática internacional que levaria o programa das sombras para o centro das atenções das superpotências. O mundo estava prestes a descobrir que Valindaba não estava apenas produzindo combustível para reatores, e a resposta viria de satélites espiões orbitando silenciosamente sobre o deserto do Kalahari. Parte 4. O deserto vigilante e o peso do carvão. Vastrap, campo de tiro militar no deserto do Kalahari, 1977. Cerca de 800 km ao norte da cidade do Cabo, o silêncio ancestral das areias vermelhas é interrompido pelo rugido de sondas de perfuração industriais. Engenheiros militares trabalham sob um sol escaldante, perfurando o leito rochoso do deserto com uma precisão cirúrgica. Eles não estão procurando água, nem petróleo. Estão construindo o que o governo sul-africano descreve internamente como poços de teste. O primeiro poço, concluído em novembro de 1976, atinge 385 metros de profundidade. O segundo, finalizado em 1977, alcança 216 metros. Ambos são instrumentados com cabos de fibra óptica, sensores de pressão e sistemas de telemetria de última geração. Na superfície, a infraestrutura é camuflada, mas a escala de operação é impossível de esconder completamente dos olhos no céu. A planta Y, em Valindaba, havia finalmente cruzado a fronteira técnica. Em 1978, os módulos Helicon entregaram o primeiro lote de urânio enriquecido acima de 80%. Era o combustível final para uma ambição que havia mudado de face. O que começou como uma busca por independência energética havia-se transformado em uma estratégia de dissuasão nuclear. Os engenheiros sul-africanos haviam desenvolvido um dispositivo explosivo do tipo canhão, gun type, um design que dispara uma massa de urânio altamente enriquecido contra outra para desencadear uma reação em cadeia. É um design de uma simplicidade brutal, que não exige os complexos sistemas de implosão do plutónio, mas que depende inteiramente de um suprimento constante de urânio enriquecido de altíssima pureza. Valindaba era o coração desse arsenal, o flash nas nuvens e a resposta global. Em agosto de 1977, a tensão atingiu o ponto de ruptura. Satélites espiões americanos KH-9 Hexagon e soviéticos Cosmos detetaram a atividade em Vastrap. A assinatura era inconfundível: preparação para um teste nuclear subterrâneo. No dia 28 de agosto de 1977, o Washington Post citou um oficial dos Estados Unidos. Eu diria que temos 99% de certeza de que a construção era a preparação para um teste atômico. A reação internacional foi um incêndio diplomático. A França, que estava construindo os reatores civis de Coburg, ameaçou cancelar os contratos. O Conselho de Segurança da ONU impôs em novembro de 1977 a Resolução 418, um embargo obrigatório de armas. Em 1978, os EUA aprovaram o Nuclear Non-Proliferation Act, cortando todo o comércio nuclear com nações que não aceitassem inspeções totais da Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA. A África do Sul estava agora em um isolamento técnico absoluto. Mas dentro dos portões de Valindaba, os compressores axiais não pararam. Pelo contrário, o ritmo aumentou. O isolamento alimentava uma psicologia de cerco, lager mentality, onde a engenhosidade nacional era a única defesa. A matemática da ineficiência. Por que só a África do Sul? É aqui que o historiador de engenharia deve fazer uma pausa e olhar para os números. Porque, enquanto o resto do mundo, Paquistão, Brasil, Irã, as potências europeias do consórcio Urenco, corria para construir centrífugas a gás, a África do Sul permanecia fiel ao seu processo de vórtice Helicon. A resposta reside em uma métrica industrial chamada Unidade de Trabalho Separativo, SWU. O custo de enriquecer urânio é medido pela energia necessária para realizar essa separação. Centrífugas modernas consomem cerca de 50 kWh por SWU. São máquinas leves, eficientes e de baixo consumo.
Difusão gasosa EUA/Manhattan Project. Consomem entre 2.400 e 2.500 kWh por SWU, um consumo massivo de eletricidade. Processo Helicon, Vórtice. Diversas análises independentes, incluindo estudos do Instituto Max Planck, situam o processo sul-africano na mesma categoria de desperdício energético da difusão gasosa ou possivelmente pior, dependendo da configuração da cascata. Em qualquer outra economia do mundo, a planta Y teria sido um suicídio financeiro. Na Alemanha, França ou Japão, o custo da eletricidade teria tornado o quilo de urânio de Valindaba mais caro que o ouro. Mas a África do Sul possuía uma vantagem geológica única: reservas de carvão de baixo custo e fácil extração. A Eskom, a gigante estatal de energia, queimava montanhas de carvão para gerar eletricidade a preços que estavam entre os mais baixos do planeta durante as décadas de 70 e 80. O custo marginal de manter milhares de compressores axiais girando 24 horas por dia era absorvido pela abundância de energia barata. O processo Helicon não era o melhor do mundo. Era o melhor para as condições específicas de um país rico em carvão e bloqueado tecnologicamente. Era uma solução da engenharia moldada pelo solo e pela política, a expansão da planta Y para a planta Z. O sucesso da planta Y levou o governo a um passo ainda mais ambicioso. Em 1979, começou a construção da planta Z, uma instalação de escala semi-comercial. Se a planta Y era o bisturi secreto para o programa militar, a planta Z deveria ser um martelo industrial para o programa civil. Usando o mesmo princípio aerodinâmico do vórtice, a planta Z foi projetada para produzir urânio de baixo enriquecimento, LEU, para alimentar os reatores da central nuclear de Koeberg. Ao longo de sua vida operacional, a planta Y produzia um total de aproximadamente 400 kg de urânio enriquecido acima de 80%. Cálculos posteriores, normalizando todos os níveis de enriquecimento para o padrão de 90%, sugerem uma produção equivalente a 735 kg. Era o suficiente para uma frota pequena, mas devastadora, de armas nucleares. A rotina em Valindaba era de uma precisão monástica. Os engenheiros monitoravam os sensores de vibração dos compressores como se fossem batimentos cardíacos. Uma falha de vedação em um único módulo Helicon poderia desencadear uma reação química em cadeia que paralisaria uma seção inteira da cascata por meses. O pessoal de manutenção desenvolveu ferramentas e procedimentos de reparo sob pressão com um sistema quente que eram únicos no mundo. Eles não tinham escolha. Não podiam ligar para a Siemens ou para a General Electric para pedir peças de reposição. Cada parafuso, cada junta de vedação, cada pá de compressor era um triunfo da manufatura doméstica sul-africana. No entanto, enquanto a técnica vencia a física, a política global estava prestes a sofrer uma virada que ninguém em Pelindaba poderia prever. O muro de Berlim cairia, o apartheid entraria em colapso interno e o arsenal de Valindaba passaria de um seguro de vida para um fardo diplomático explosivo. A África do Sul estava prestes a fazer o que nenhuma outra nação armada fizera antes: destruir voluntariamente sua própria criação mais complexa. Parte 5. O Apocalipse Planejado e o Legado do Silêncio. Pretória, setembro de 1989. O mundo lá fora está em convulsão. O muro de Berlim está prestes a cair. Na Namíbia, as forças cubanas estão se retirando sob um acordo de paz histórico, assinado em dezembro de 1988. A lógica estratégica da Guerra Fria, que justificara o isolamento e o armamento da África do Sul por 2 décadas, está evaporando. No Palácio Presidencial, o recém-eleito IFW de Klerk toma uma decisão que nenhum líder de uma potência nuclear jamais ousara tomar. Ele ordena o encerramento total e imediato do programa de armas nucleares do país. O que se segue é uma operação de engenharia reversa sem precedentes na história militar. Uma força-tarefa conjunta composta por especialistas da Atomic Energy Corporation, AEC, e da Arms Corps, a fabricante estatal de armamentos, recebe um cronograma brutal. 18 meses para desmantelar um arsenal que levou 20 anos para ser construído. O objetivo não é apenas esconder as armas, mas apagá-las da existência física e documental. O desmonte de Valindaba. Em 1º de fevereiro de 1990, o uivo dos compressores axiais da planta Y cessou. Pela primeira vez em mais de uma década, o silêncio retornou a Valindaba. O fluxo de hexafluoreto de urânio foi interrompido.
Os módulos Helicon, as maravilhas da aerodinâmica sul-africana, foram purgados de seu gás corrosivo e lacrados. Mas o trabalho real estava apenas começando nos bunkers de montagem. 6 dispositivos nucleares completos e um 7º em estágio avançado de montagem foram levados para instalações de segurança máxima. O processo de desmantelamento foi seguido por um protocolo rigoroso. Extração do núcleo. As esferas de urânio altamente enriquecido, HEU, foram removidas dos mecanismos de disparo. Desnaturação física. Os núcleos de urânio foram fundidos e refundidos em lingotes de formas genéricas para garantir que não pudessem ser rapidamente reconvertidos em componentes de armas. Destruição documental. Aqui reside o aspecto mais radical do programa sul-africano. Milhares de páginas de especificações técnicas, diagramas de fluxo dos módulos Helicon, cálculos de tolerância das vedações e diários de operação da planta Y foram sistematicamente destruídos. O conhecimento que Paul Dirac esboçara e que os engenheiros de Pretória haviam materializado foi deliberadamente apagado para evitar que caísse em mãos erradas ou servisse de base para futura proliferação. O desafio da verificação, o fantasma no sistema. Em 10 de julho de 1991, a África do Sul aderiu formalmente ao Tratado de Não Proliferação Nuclear, TNP. 2 meses depois, assinou o Acordo de Salvaguardas com a Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA. Quando os inspetores internacionais, liderados por especialistas como Gary Dillon, chegaram a Pelindaba e Valindaba, eles enfrentaram um enigma técnico sem paralelo. Normalmente, a AIEA inspeciona instalações ativas para garantir que o material não seja desviado. Aqui, eles tinham que verificar o passado. A África do Sul não estava apenas declarando que não tinha armas, ela estava declarando que tinha tido e que as havia destruído. Os inspetores precisavam auditar cada grama de urânio produzida pela planta Y, desde o primeiro dia de operação em 1974. O problema? O processo Helicon era uma caixa preta tecnológica. Não havia modelos de referência na AIEA para calcular a eficiência histórica de uma cascata de vórtices. Os inspetores tiveram que se tornar especialistas na física de Valindaba em tempo recorde. Eles analisaram os registros de consumo de eletricidade da Eskom, as assinaturas químicas nos dutos desativados e os registros de manutenção dos compressores. Após 2 anos de uma investigação técnica exaustiva, a AIEA publicou sua conclusão. As declarações de Pretória eram consistentes. Os números batiam. O arsenal de Valindaba estava morto. As 3 lições de Valindaba. A história de Valindaba e do processo Helicon deixa 3 lições fundamentais para a história da engenharia e da geopolítica. 1. A criatividade do isolamento. A África do Sul provou que uma cultura de engenharia robusta, quando encurralada por sanções, pode produzir inovações que o mercado global ignora. Eles pegaram uma ideia considerada impraticável por Paul Dirac em Cambridge e a transformaram em uma realidade industrial de escala nacional. O isolamento não impediu o progresso, ele apenas o forçou a seguir um caminho único e bizarro. 2. A tirania da economia. O processo Helicon foi um triunfo da mecânica, mas um fracasso da termodinâmica comercial. Ele exigia uma quantidade de energia tão vasta que só sobreviveu devido a uma anomalia económica, o carvão sul-africano quase gratuito. No momento em que a África do Sul precisou se integrar à economia global, o custo energético do vórtice tornou-se insustentável. Nenhuma outra nação replicou o processo porque nenhuma outra nação possuía aquela combinação específica de desespero político e abundância de combustível fóssil. 3. O precedente do desarmamento. A África do Sul continua sendo o único país a desenvolver armas nucleares de forma independente e depois destruí-las voluntariamente. O local de Valindaba ainda existe, mas sua função mudou. A planta Z foi fechada em 1995. Hoje, o reator Safari 1 em Pelindaba é um dos maiores produtores mundiais de radioisótopos médicos, salvando vidas em vez de ameaçá-las. A tecnologia de separação por vórtice que consumiu as carreiras de centenas de engenheiros em Pretória agora reside apenas em papéis desclassificados e teses académicas. O mundo seguiu o caminho das centrífugas de alta velocidade mais eficientes e compactas. O módulo Helicon tornou-se uma nota de rodapé fascinante e obscura na história da energia nuclear.
Paul dirá que estava certo em 1934. O vórtice era elegante, mas impraticável para o mundo comum. A África do Sul provou que, sob pressão extrema, o impraticável pode ser construído, operado e mantido por décadas, mas apenas enquanto as condições de isolamento persistirem. Quando as portas se abriram, o redemoinho parou. Se você busca entender as decisões de engenharia que moldam a história, os segredos técnicos que nunca chegam aos livros didáticos e as soluções que funcionaram apenas uma vez antes de desaparecerem no registro científico, então este é o seu lugar. O canal existe para desenterrar essas narrativas de metal, pressão e engenhosidade. Inscreva-se. Fique conosco para a próxima fronteira da história técnica. Onde outros veem apenas máquinas, nós vemos o curso da civilização.